Então, mais um dos vídeos aqui do Clube de Oportunidades. Eu vou passar para você algumas informações a respeito de como se fabrica um vinho, porque essa é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm de como se fabrica, de como se prepara um vinho branco, um vinho tinto, um vinho rosé. E aí esse vídeo curto é exatamente para explicar a você como funciona e para você entender melhor por que existem vinhos brancos, tinto, rosé e como é que são os processos de fabricação para que ele chegue até o mercado. Então, basicamente, o vinho é feito no campo. Isso que é uma coisa curiosa. O vinho, na verdade, ele depende da qualidade da uva. Ótimas uvas geram ótimos vinhos. Uvas de baixa qualidade geram vinhos também de baixa qualidade. Então, por conta disso, o solo é uma área extremamente necessária para um bom vinho. Aí eu tenho uma paisagem de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, aqui no Brasil, e você vai observar que a grande parte das plantações, não só no Bento Gonçalves, mas no mundo, elas geralmente são em encosta. Por quê? Na encosta, a chuva não encharca muito o terreno. A uva não gosta de muita água na raiz. E também porque em encosta, você tem condição de que quando chove, essa água ela vai sendo drenada do solo, então por conta disso, o solo fica mais seco. O solo ficando mais seco, a uva consegue concentrar uma maior quantidade de açúcar e também de nutrientes. Essa é uma das características principais. Embora em algumas regiões do mundo, regiões que chove pouco, por exemplo, você até vai encontrar videiras plantadas em terrenos mais planos. Porém, em áreas em que chove mais, é por esse motivo que você vai encontrar geralmente as plantações em encostas. Por quê? É para ter uma uva de qualidade. Lembrando que uvas de qualidade geram vinhos também de qualidade. Então, se o solo é mais seco, se o solo é mais úmido, se a região chove mais, se na região chove menos, se a região tem uma série de plantações próximas desses parreirais, também isso influencia a qualidade da uva e do vinho. Por isso que você vai ouvir, ou já ouviu falar de vinho frutado, vinho com aromas florais, vinho com aromas herbáceos, por conta disso. Tudo que está plantado ao redor influencia nas uvas. Por quê? Existe uma polinização. Então, se, por exemplo, aqui ao redor desta plantação nós tivermos muitas frutas, é normal que haja uma polinização entre as uvas, entre as videiras, no caso, e entre as frutas que estão ao redor. Então, isso vai dar no vinho um aroma mais frutado. Essa é uma das características. Se, por acaso, os vinhedos estão próximos do mar, isso também influencia. Se os vinhedos estão numa região de serras, montanhas, longe do mar, isso também influencia. Então, por conta disso é que, na verdade, o vinho não é feito na fermentação. O vinho é feito no campo. Isso é uma curiosidade, até ouvi uma vez de alguns professores, e é uma realidade. É o campo que determina o tipo de vinho que você terá. As características da plantação vão refletir nas características dos vinhos que você vai beber logo à frente. Então, aqui a gente tem a plantação, com todos esses cuidados, todo esse trabalho feito no campo, no vinhedo. Depois, as uvas serão colhidas. Geralmente, as uvas são colhidas manualmente, até para ter um cuidado maior nessa colheita, para que elas sejam delicadamente colhidas e conservadas até chegar o momento de que elas sejam tratadas para a fermentação. O próximo passo é a pisa. Embora eu até coloquei uma foto de uma tradição, que é pisar a uva com os pés. Isso daí é até uma foto de Portugal, na região do Douro, mas grande parte das vinícolas não tem mais a pisa. Isso aqui é mais uma questão mesmo folclórica. Na época da colheita, muitos turistas geralmente visitam os vinhedos, então os donos dos vinhedos geralmente até colocam turista para pisar a uva, para sentir aquela emoção de pisar a uva, ou então até mesmo existem shows em que as pessoas que trabalham na vinícola, elas pisam as uvas para que os turistas vejam esse processo, mas nas grandes vinícolas, lógico, se fabrica milhões de litros, é impossível pisar com os pés. Então, esse processo de pisa normalmente é feito hoje, nas grandes vinícolas, claro, mecanicamente. São máquinas que esmagam as uvas para que isso gere o suco da uva que vai ser transformado em vinho depois. Esse suco de uva é chamado de mosto. Então, a uva é pisada, que você vê o tanque com as várias uvas, e já está transformada essa uva em mosto. Na sequência, esse mosto vai ser acondicionado em grandes pipas. Olha aí, você vê até aqui, ó, a área onde ficam os interruptores da luz e o tamanho das pipas. Aqui algumas pipas acondicionam 15 mil litros,
20 mil litros. Então, pela escala humana, que é mais ou menos aqui, olha a altura e o tamanho dessas pipas. É onde esse mosto, esse suco de uva, vai ser fermentado durante certo tempo. Esse prazo de fermentação depende, logicamente, do tipo de uva, o tipo de vinho que se quer obter. Tudo isso vão ser várias variações nesse sentido. Mas, basicamente, uma uva tinta leva em torno de 20 dias para fermentar e se transformar em vinho, aproximadamente. Isso pode ser mais, pode ser menos. E elas fermentam nessas grandes pipas, nesses grandes barris para fermentação. E nesse período, claro, os responsáveis pela fabricação do vinho continuam monitorando se esse vinho está evoluindo, se esse suco está fermentando bem, se esse vinho depois está evoluindo bem também, até para que eles possam avaliar a qualidade deste vinho que foi gerado a partir deste suco. Na sequência, este vinho vai ser transportado para barris, geralmente são barris carvalho, porque nesse período em que ele vai maturar, esse vinho vai ficar alguns meses ou até alguns anos nesses barris, porque eles são feitos de madeira. E, por conta disso, consegue trocar com o ambiente. Neste caso aqui, o prazo vai ser indefinido, porque depende também da avaliação dos enólogos. Os enólogos são as pessoas que são especializadas em fabricação de vinhos. Eles vão avaliar se o vinho já está pronto para ir ao mercado, ou se ele precisa amadurecer um pouco mais. Então, isso pode demorar meses ou até anos de acontecer. Por que barris de madeira? É porque o vinho ele é composto de água, uma parte álcool também. Então, nesses barris, você tem uma troca com o ambiente. Ou seja, o líquido continua sofrendo modificações, continua sofrendo transformações dentro dos barris, porém num ritmo mais lento. E também por o barril ter uma porosidade da madeira, o álcool evapora lentamente para o ambiente. Como o álcool evapora mais rápido que a água, então ele continua evaporando lentamente para este espaço. Por isso que o enólogo é uma pessoa que estuda muito os aspectos da uva e do vinho. Precisa acompanhar este processo para verificar quanto tempo será necessário até que esse vinho possa chegar ao mercado nas melhores condições. Então, aqui, esse é o penúltimo processo. Na sequência, o vinho depois vai ser engarrafado e vai chegar ao mercado. Vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos rosé, vinhos secos, vinhos doces, vinhos envelhecidos durante muitos anos, vinhos que têm que ser bebidos jovens. Então, aí tem uma extensa opção, uma extensa possibilidade de escolhas dos vinhos quando eles chegam ao mercado. Mas o que vai determinar quando chegam ali é exatamente, nada mais, nada menos que o campo. É o campo que vai determinar. Uma boa safra, com ótimas uvas, uvas com bastante açúcar e bastante nutrientes, precisam de poucas correções. Então, você vai ter um vinho que fermenta com boa qualidade, um vinho que matura também com boa qualidade e um vinho que chega ao mercado com ótima qualidade. Uvas de qualidade inferior vão precisar de alterações. Então, nesse processo aqui de fermentação, por exemplo, uma uva que tem pouco açúcar, geralmente o enólogo vai ter que corrigir de alguma forma, ou adicionar algum tipo de açúcar, ou adicionar algum tipo de levedura. Por quê? Como as uvas têm pouco açúcar, é preciso adicionar essa qualidade, para que o suco de uva fermente e se transforme em vinho. Essa que é a condição. Então, é impossível a gente determinar, na colheita especificamente, o que você vai ter no vinho, quando chegar ao mercado. Isso o enólogo sabe com qualidade, certamente, ele tem essas informações, mas é impossível determinar. O que vai realmente dizer se o vinho vai ser excelente, mais ou menos, ou muito bom, é exatamente o processo como um todo. A produção da uva no campo, a colheita, a pisa, a fermentação e a maturação. E aí, chegando ao mercado, você tem essas bebidas preciosas, incríveis, que a gente tem verdadeira paixão por elas. Todas elas, independentemente da qualidade, independentemente da maturidade, são sempre boas bebidas. Então é isso, você vai ter essa condição quando chegar ao mercado, um vinho de qualidade. Ou seja, o vinho é uma bebida apaixonante e cada vez mais a gente deseja que ela faça parte da sua vida. A saúde minha, a sua saúde, com paz e alegria no dia a dia com as pessoas que você gosta, que você ama. O vinho é isso. A gente se vê no próximo vídeo.
Então, basicamente, fabricação, esse processo que você encontrou aqui. Um grande abraço de Marcelo Moss e até um próximo vídeo do Clube de Oportunidades e da Oficina Biodinâmica. Um abraço e até breve.